Eu faço a prece, então. Você vai ler a página? Controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos e evitarás o desregramento, conflitos comportamentais, os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio numa descida, candidata-se ao desastre. Que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém, e te será melhor, aprenderás a conduzir-te com equilíbrio que te poupará inúmeros sabores. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Obrigado, Senhor. Mais uma oportunidade que nos dá. E cá estamos nós, preparados para aprender mais um pouco. Agradecemos, Senhor, a sua visita a cada lar dos aqui presentes. Agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais e pedimos por todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados. Pedimos primeiramente pelo nosso grupo, os que estão aqui, os que chegarão, os que não poderão vir, que possam todos eles receber essas vibrações de paz, de amor, de serenidade, que neste momento reina entre nós. Pedimos também, Senhor, que possam os bons espíritos aqui presentes nos ajudar, nos inspirar, ajudar a todos na interpretação dos textos de hoje, onde falaremos do apóstolo Paulo, onde uma trégua de uma de suas lutas, mas que não há trégua, porque nós achamos que é trégua, é realmente momentos de outros tipos de luta, que não poderemos também esquecer e sim encará-las. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos doentes físicos, doentes espirituais, doentes mentais, por aqueles nossos irmãos que estão morando nas ruas, dormindo embaixo de marquises, de viadutos, que com muitas dificuldades, até na sua alimentação, no seu trabalho, e também a todos os outros irmãos que também passam por dificuldade neste momento, dificuldades físicas, materiais, dificuldades espirituais, mentais, emocionais. Pedimos a sua ajuda para eles, que possam todos eles receber o melhor, o que mais necessitam no momento. E queremos também pedir as suas bênçãos para nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, enfim, para todos aqueles que, de alguma forma, estão conosco no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado também aos nossos irmãos espirituais. Que seja hoje uma boa noite, de muito proveito para todos nós. Obrigado, graças a Deus. Elisa, boa noite. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Tudo bem. Vou trazer um pouquinho.
Vamos começar o capítulo 5. Lutas pelo Evangelho. Vai falar alguma coisa? Eu cismei que é o 7. Não, só que no capítulo 6, né, eles voltaram, né, para... Capítulo 6, senão vou começar o 5 quando eu cansei. eu tô ainda com libertação na cabeça, capítulo 4, né? Eu estou confundindo os Não, eu capítulos. tô tentando. Eu até olhei de novo aqui pro número para ver se era. E eu marquei totalmente errado aqui também. Esse é outro detalhe. Ah, tá aqui, capítulo 5, Lutas pelo Evangelho. Pois é, nós vimos no capítulo passado, né, que eles fizeram, né, aquela volta, né, passaram saíram de Antioquia, passaram em vários lugares, né, eu não sei onde está o mapa, está aqui, né, foram lá, né, Antioquia de Pisídia, Icônio, Derbe, Atália, Perge. Quer dizer, passaram em Pafos, Salaminas, na ilha de Chipre, né? Então fizeram a sua primeira viagem, né? Foi o primeiro trabalho, digamos assim, de Paulo, né? E adquiriram bastante experiências, aprenderam muitas coisas nessa viagem. Agora, o que parece que vai ser uma trégua, né? Ele vai chegar agora de volta a Antioquia, parece que está tudo bem, aquela alegria, todo mundo querendo saber os acontecimentos, mas não existe trégua para o cristão. Não existe. Né? Por isso que Jesus até nos fala, né, que a seara é grande, os ceareiros são poucos, porque o trabalho não para, não para. Há muito trabalho, por isso que a seara é enorme. Mas à disposição de encarar esse trabalho, o próprio Jesus, né, não parava. Né? Lutou, ensinou, exemplificou, curou durante 3 anos, né, para depois o quê? Como prêmio, ser crucificado. Então vamos ver essa chegada de Paulo. Bom, ainda até hoje dá vontade de falar Saulo, que mania, né? De Paulo a Antioquia, regresso, né, dele, e as novidades que ele traz e as novidades que ele recebe, né? E é uma passagem, não sei se vai dar tempo hoje, mas é uma passagem importantíssima que o Emmanuel vai colocar aqui, e está assim, muito de leve lá na Carta aos Gálatas, que eu estava até dando uma olhada agora. Não, se não der tempo hoje, Deus, se não der também fica para semana que vem, né? Nós estamos andando até bem, acho que nós já lemos praticamente 2 terços do livro, né? Já estudamos, né? Não falta... eu acho que até o final do ano a gente até consegue acabar. Vamos lá? Lembrando só uma coisa, Elisa, esse capítulo 5, que a gente não está repetindo isso aqui, ele é referente à segunda parte do livro, né? Houve a primeira parte, tá? Que acaba na conversão de Saulo, e agora a segunda parte, que é da conversão, que seja o novo homem, Paulo, até o seu desencarne, né? Tudo bem? Boa noite, Zé. Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Muita Boa paz. noite, Zezinho. Boa noite, Consuelo. Boa noite, gente. Boa noite, Boa meus noite. amores. Então, No após livro essa... novo é 331. Não, no livro velho é o capítulo 5, parte 2, 374, no caso da página. Né? 374, no velho. Então vamos lá. Após essas calorosas, né, recepções, vamos embora. Capítulo 5, Lutas pelo Evangelho. O regresso de Paulo e Barnabé foi assinalado em Antioquia como um imenso regozijo. A comunidade fraternal admirou profundamente comovida o feito dos irmãos que haviam levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentaram um relatório verbal de suas atividades, sem omitir um detalhe. A igreja antioquiense vibrou de alegria e rendeu graças aos céus. A gente pode ver o seguinte, como não havia internet,
né, televisão, né, mil e uma informações, a cabeça dos caras era fresquinha, né? Conseguiu, né, o relatório verbal sem omitir nada, né, porque tinha uma cabecinha muito legal, né? Isso aí é importantíssimo. Nós hoje, como é que ia ser, né? Com tanta informação desencontrada, tá? Não íamos conseguir isso, não. E o que é legal também, né? Ser papo, né? Bem franco, bem. É o que a gente sempre fala, né? Que é as aldeias lá na Israel, né? À noite, o pessoal tentava rodar a fogueira, conversava um pouco sobre, no caso, a Torá, né? E ali se debatia, se conversava, se aprendia, né? Também não havia televisão, era mais fácil. Por isso que aprendia, né? Aí é tanta formação de tantos doutores da lei, né? Escribas, etc. Vamos lá. Por muitas noites consecutivas, não, já li isso. Os dois dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grandes dificuldades para a instituição. Ambos perceberam-nas contristados. As contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas. Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. A paz estava lá, se lembra? Que era uma tranquilidade a igreja de Antioquia, todo mundo se acertava, todo mundo concordava, numa boa, né? Mas chegou o veneno, né? Então, a gente já sabe que isso é trabalho de quê? Tá? Nossos irmãozinhos das trevas. Desde a chegada do Evangelho aqui, quem lê o livro Francisco de Assis do Miramês vai reparar que a primeira partezinha do livro, as primeiras folhas, vai ser a preparação do plano espiritual para receber Jesus. Onde Maria tem um trabalho imenso, não só ela, outros espíritos, né? Tem um trabalho imenso, né? Para ajudar a preparar esse ambiente pesado demais, né? Dar uma aliviada para a descida de Jesus. E, justamente nessa preparação, eles criam uma cidade, eu acho que essa cidade é o Rio de Janeiro, viu, gente? Na reta da linha do Equador, que lá era bem quente, para essa cidade ficar lá fazendo as suas artimanhas, né? Mas já iam queimando os miasmas por lá mesmo. Será que não é o que está acontecendo aqui hoje, não, esses dias, não? Né? O calor queimando nossos miasmas, tudo, vai ficar todo mundo desmiasmado, né? Porque o negócio não está bom. Está queimando miasma, eu não sei, mas meus miolos, provavelmente. Então, vai ficar desmiolado mesmo. Desmiolado mesmo. Então, havia esse trabalho, mas esse trabalho, o melhor que foi feito, né, infelizmente, né, há sempre muitos de nós que sintoniza, né? Sintoniza e se torna porta-voz inconsciente, né? Seja do bem, seja do mal. Então, Jerusalém chegou a Antioquia. Aí começa esse problema todinho em torno da circuncisão. É como se tudo no mundo agora estivesse em torno de uma simples circuncisão. Por quê? A circuncisão tira a liberdade do Evangelho, que é uma coisa totalmente material, mundana, que foi feito numa época atrás, somente assim como assim, uma aliança, né? Uma coisa que tem muito a ver, uma aliança perante Deus. Tem muito a ver, né? É meio difícil a gente compreender isso, né? Mas Se você me permite uma palavrinha, o meu filho é circuncidado, tá? Ele, bebezinho, aí o médico disse, poxa, tem um aqui na frente, tem um senhor que o nome dele já é falecido, da família Cohen. Tá? E aí ele fazia a chamada circuncisão. Aí eu conversei com a Hilda e nós levamos o Márcio. Tá? Para evitar passar por certas situações. Aí ele esteve explicando, mostrou vários retratos. Isso de tempos idos. E no prepúcio, muitas pessoas
não faziam higiene na época e virava câncer. Isso, tem muito a ver com isso também, né? Repolhava, né? Porque o indivíduo, os pais não eram orientados, já desde pequenininho, para abrir o pênis da criança para ir modificando. Essas era a chamada profilaxia da época. Não, isso é verdade. É verdade, sim. É isso mesmo. Eles sabiam esse problema aí para evitar, era o grande porém da circuncisão. Só que eles aproveitaram para colocar como lei divina, né? Sim. E até hoje há, né? Existe, né? Mas, pô, cada um com seus. Não temos nada a ver com isso. Mas, naquela época, né, o que aconteceu? Esse simples problema virou um motivo de uma briga jurídica, né, e política dentro da Igreja Nascente, perante a antiga Igreja, né, que não tinha nada a ver com o Evangelho, o judaísmo. Então, eu ia falar para Dona Luz, ela saiu, deve ter caído. Fala, Nos tempos atuais, colocar mais adequado, pode ser, o Nordeste, lá para dentro das Caatingas, né? A criança tem que fazer a fimose, a cirurgia, né? Aí o adulto vai esquecer, a adolescência, quando for ver, está comprometida a criança. Mas, me lembrou da professora, escolhendo o professor Raimundo, né, que fala lá muito sobre isso. Vamos lá, então, gente. Tão alto grau atingiram os dos crimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Manaém, cujos esforços na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância em vista das discussões estéreis e venenosas. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros se batiam pela independência irrestrita do Evangelho. Eminentemente preocupado, o pregador Tarsense observou as polêmicas furiosas a respeito de alimentos puros e impuros. Outro problema que havia no judaísmo e o Evangelho não tinha nada a ver. É. A gente vê até na colocação da arca, né? Da arca de Noé, que os animais impuros iam no porão, né? Não, tem muito a ver conosco mesmo, né? Interessante isso, né? Muito a ver conosco, né? E os animais domésticos, mas, né? Iam no meio, no andar do meio. Né? Que a gente lembrando o cérebro de três andares do livro No Mundo Maior. A Arca de Noé foi em cima daquilo que eu acho que como é o nome? Calderaro tirou, né? E tem aquele médico sueco, né? Sueco, austríaco, né? Que lançou, né, a história do cérebro reptiliano, né? Que fala também sobre os três andares do reptiliano, o primeiro andar, né? O porão, né, no nosso caso, né? Então, é isso aí, né? Esse negócio de alimento puro e impuro, coisas do judaísmo. Tinha, na época que Moisés colocou isso, fundamentos. Né? Assim como tinha os holocaustos, né? Os sacrifícios, né? Tinha fundamento. Mas era um povo bem bárbaro ainda. Né? Como é que era o sacrifício? Eles pegavam o animal, né? Matavam, botavam para queimar, e aquela fumaça que saía, tá? Aquela fumaça que era onde Deus ia aceitar ou não o sacrifício. Não sei que posição a fumaça tinha que tomar. Deus aceitou o seu sacrifício, tá? Você não está mais impuro. Era até para questão de impureza, né? Aí pobre era a rolinha, o outro era uma cabrinha, né? Um carneirinho, o outro mais rico já era uma vaca, um boi, um bezerro. Quer dizer, e tem essa questão aí, que Deus gostava da fumaça, pela fumaça que Deus aceitava ou não o sacrifício. Quer dizer, é uma coisa bem infantil, mas para aquela época tinha seu valor. E o Evangelho vem acabar com isso, da liberdade.
Ah, o Evangelho vem falar o quê? O reino dos céus, né? Está dentro de vós. Procurai primeiro o reino dos céus. Ou seja, não é nada disso. Não, está dentro de nós porque é nós que temos que realmente nos purificar, né? Aquela história, aquela passagem que Jesus fala, né? Se os antigos vos falaste, que visto a mulher e tal, já adulteraram, mas eu vos falo, pelo pensamento eu já adulteraste. Então está aí essa questão de pureza e impureza, não é externo, é interno. Só que nós, naquela época, né, totalmente materializados, não conseguimos ter essa consciência de vida espiritual. Alguém quer falar? Então vamos embora. Bom, vamos lá. Tentando estabelecer a harmonia geral a respeito dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Não obstante sua autoridade em conteste, que se aureolava de prestígio perante a comunidade inteira, em vista dos grandes valores espirituais conquistados na missão, os desentendimentos persistiam. Vamos lá. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicaram ainda mais a situação. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comentava-se a Sorrelfa que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não era bastantemente autorizada para falar em nome de Jesus. Então nós estamos vendo que é um bairrismo, né? É. Bairrismo. É. Veja bem, uns chegaram para a questão né, do judaísmo, né? O elemento impuro, circuncisão. Outros chegaram para falar que o Paulo e o Barnabé não tinham autoridade. Quem tinha autoridade para falar sobre o Evangelho, no caso, seriam os apóstolos galileus. Intriga, né? E a gente, nós, né, dentro do movimento espírita, não falo da doutrina espírita, nós do movimento espírita temos que sempre evitar esse tipo de assunto, né, essas polêmicas, essas situações. O que aquele Manaim está fazendo é o correto, se afastou. Tá? Se afastou, apesar que ele também tinha a obrigação de lutar contra isso. Mas se a gente lutar, né, a gente não fazer nada, assim, não, e ficar na briga também, e se afastar, de início para ele foi o melhor. A Paulo não vai ficar quieto. Vamos. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Perdera o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Os gentios eram tratados com zombarias. Organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Então, veja bem o que aconteceu aí. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Por isso que a nossa doutrina veio dos espíritos. Não tem homem encarnado nenhum. Kardec foi simplesmente o coordenador lá do trabalho, né? Compilador, tem várias palavras que uso, né? Não é de Kardec a doutrina dos espíritos. A doutrina é dos espíritos. Tá? Isso é bem claro para nós, já sabemos isso. Ou seja, nosso ponto de vista pessoal é nosso. A nossa opinião é nossa. A doutrina é a X, é aquilo ali. Tá? Então, está bem esclarecido nos livros básicos, da revista espírita, tá? Os livros assim que veio destrinchar para a gente essas obras, é bem esclarecido. O trabalho não é
pessoal. E graças a isso a gente consegue separar a doutrina espírita do movimento espírita. Qualquer ponto de vista pessoal é do movimento espírita, não é da doutrina. Seja quem for. Se o Chico tivesse reencarnado aqui e desse uma opinião pessoal, é dele. O Divaldo, é dele a opinião pessoal. Não representa a doutrina. Ninguém representa a doutrina. Só alguém que, né, que chega assim, próximo, seja iluminado, consiga seguir à risca a doutrina, exemplificando, etc. O Chico chegou perto disso, né? Ok, gente? Alguém quer falar? No Evangelho, eu ouvi uma voz aí. Zé Roberto. Não, pode ir, depois eu falo. No Evangelho, no capítulo 20, Zezinho. está no finalzinho do Obreiro do Senhor, e no capítulo 21, os trabalhadores da última hora, versa sobre esse assunto, né? É bom que a gente... É saudável conversar, né? Mas a gente tem que estar sentado dentro das verdades, né, que está. Eu ouvi do Haroldo de Brasília, que está na revista Espírita de fevereiro de 1868, que fala dos Messias. Deixa eu ver aqui. Eu até selecionei para mim. Deixa eu ver. Vou passar o nome. Para ficar aqui, comentários sobre os Messias do Espiritismo, que o nosso irmão coloca para a gente, né? É o Kardec mesmo que fez essa abordagem. Então, é saudável, porque muitos se arvoram e falam certas coisas, às vezes, se fala do movimento, né? É um absurdo. Mas nós não podemos nos omitir. Falarmos. Agora, como falar? Porque, às vezes, se falam de uma forma, é o que o Paulo aqui, tá? Encarou, enfrentou. Eu vou usar a palavra cabeça dura, né? Os fariseus da época, hoje estão mais iluminados, mais à frente, até do que muitos de nós. E o Paulo falava, mas falava, depois que ele mudou, de uma certa disciplina. Ele fala aqui que na igreja, onde oscilava, a igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Eu acho que é isso, eu acho que é aqui. Ele fala que eles tratavam os gentios de forma com zombaria, mas eu acho que é no parágrafo de cima, as questões da circuncisão. Né? Eu acho que é no de cima. Que alguns elementos chegados eles complicaram mais ainda a situação, menos rigorosos falavam da autoridade absoluta do apóstolo inspirado. Eu acho que é isso. Se não for aí, vocês desculpem. Tá? Com relação à questão da circuncisão, o pessoal fizeram os seus eventos políticos. Pronto, eu vou parar por aí. Mas Oi. Pode falar. Não, tudo bem, tranquilo. Mete bronca aí. Ok. A única coisa que eu ia observar é que, de repente, essas questões das comidas impróprias, da circuncisão, passaram a ter muito mais importância do que o Evangelho. Né? Se tornaram o centro das atenções e o Evangelho ficou em segundo plano. É basicamente a nossa vida, né? A vida cotidiana tem muito mais importância do que o Evangelho. Sim, ótima tirada essa aí. E sempre que a gente vê, o sistema trabalha assim. Tem que estar sempre nos trazendo algo, tá? Para tirar a nossa atenção de outro algo. Então, o nosso sistema é um sistema já milenar isso aí, né? Porque, voltando a essas discussões inúteis, né? Por isso que Jesus falava, nada de contendas.
Nada disso, que era normal entre os judeus rasgarem a roupa, puxar cabelo, rolar no chão, não era uma discussão. Não saía na briga, mas era um modo de expressão de altamente irritado, não concordando com o ponto de vista outro, etc. E Jesus falou isso, pessoas, fugir dessas discussões inúteis, né? Fugir disso, desses debates aí, porque isso é para tirar o foco. E qual era o foco? O Evangelho. Aí vem falar de alimento impuro, de circuncisão, tirava o foco do principal. Aquela passagem de Marta e Maria, né? Que Jesus fala, ó, Marta, Marta, né? Maria escolheu o melhor de tudo, né? Não perdeu o foco. Enquanto uma estava preocupada em arrumar a casa, fazer comida, etc., que é uma coisa nobre. Mas o que Jesus quis nos mostrar é isso aí. Tá? O foco não pode ser abafado com o que você falou aí, Elisa, com a nossa vida cotidiana. Tem muita vez. Eu percebo também, percebi agora, associei aqui na minha cabeça, na páginas atrás, que no livro Libertação, que estava falando, o André estava vendo a conversação da uma senhora que estava liberta do corpo pelo sono e uma outra que estava lá no mesmo lugar que eles estavam lá, e estava fazendo aquela observação, era até, acho que ele estava ainda dentro daquele cubículo lá que ele estava vendo pela grade. E aí ela estava tentando convencer ela que ela tinha que mudar o foco do marido, que ela não podia deixar o marido no foco das orações, do grupo de orações, que ela tinha que conseguir trazer ele de volta para a vida, vamos dizer, mundana, entre aspas, né? Então a gente... Para virar, Elisa, para virar. A gente fica assim, a gente é muito fácil de influenciar, né? Por essa nossa inconstância de pensamento, é muito fácil influenciar a gente. Por isso que essas ideias tortas aí, sempre cruzam o nosso caminho. Se a gente não estiver atento, a gente embarca. Entendeu? Você vê a própria aquela coisa, tem que dar palestra. A maioria não estava preparada para isso, né? Eu, por exemplo, não estava. E aí a gente fala o que lê no livro, mas acaba sempre colocando um pitaco pessoal no que está falando, né? Falta de estudo e tudo. Eu acho que a gente tinha que estudar muito mais para chegar na frente e falar para os outros, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Se é para dar aula, você tem que estudar para caramba, né? Estuda muito para poder dar uma aula e ainda tem que continuar estudando. E aí você se pega falando para os outros, tipo coisas assim, tipo comidas que as pessoas não devem comer, né? O que a pessoa não deve fazer. E, no entanto, o objetivo maior que você devia estar buscando era estudar o Evangelho, não era falar de comida. Entendeu? Não era falar do que a pessoa deve ou não deve fazer, né? E aí a gente, estou dando esse exemplo, para você ver como a nossa falta de ancorar assim, o pensamento mesmo, sabe? Manter ele com firmeza, nos leva assim, para lá e para cá. Para onde o vento vai, a gente vai, entendeu? Se eu estiver errada, pode me corrigir. Não, tá certo. Tá certo. É o foco, é um aprendizado nosso, né? É um aprendizado. Onde nós começamos. Desculpa, Fran, uma palavra. Mas hoje a gente já aprendeu, né? Sim, a gente já aprendeu. Nós aprendemos. Então, nós ficamos muito mais calados do que ficar falando muito nova. Não, e se a gente pudesse hoje exercer alguma influência sobre a situação, com certeza, com a cabeça que a gente tem hoje, a gente ia pegar e dizer, não, vamos dar mais estudo para esse povo. Na 258, a escolha das provas, isso vai voltar, né? Na nossa resposta. Vamos dar mais estudo para esse pessoal, o pessoal estudar. Mas também aí tem um interesse, você tem que conseguir chamar o interesse das pessoas. Eu achei aqui mudar o foco das pessoas. Eu estava fazendo uma arrumação aqui, então eu sou formada em física, né? Todo mundo odeia física, inclusive eu. E aí que eu estava vendo que eu participei de um simpósio da Sociedade Brasileira de Física na Universidade de São Paulo, Física, aulas práticas para todos. A gente fazia de tudo para tornar a física mais atraente para as pessoas.
Então a gente botava roupagem, uma maquiagem na física para poder fazer com que as pessoas achassem que a física era uma coisa atraente. A gente não conseguiu nada. Mas a gente se Eu esforçava. adoro física, eu ia fazer física, acabei fazendo química e continua Ai, técnica. querido, então você fez Eu bem. adoro física. Quer a barriga, fala. Não, também ia dar aula. É uma coisa que eu não gosto, Não, dá é de aula. dar aula. Não, dá. Não, ninguém gosta de física, eles. Todo mundo gosta de química por causa daquela famosa tabela periódica. Aquilo é uma graça. Ah, Aquilo ali é só enfeite, aquilo não precisa decorar. não sei o que era pior, Afrânio, não sei, caraca. Eu errei Quer feio nas barriga, minhas já tem escolhas. 2 físicos aí, é só conversar com eles. Errei feio nas minhas escolhas. Vamos lá. Alguém que Bom, mais quer falar? Para vou você só falar ver, uma né? coisa. Mas fala, Zé. Não, fala aí depois tu fala. Não, pode falar, pode falar. Agora, você vê, né? Ela está falando sobre a circuncisão, né? A circuncisão seria um dogma se fosse incluída no cristianismo. E é isso que eles queriam fazer, né? É um dogma material, como a Igreja Católica tem, os santos, tal, as imagens e tal, o outro tem, né? A gente tem um dogma, só que não é material, né? É reencarnação, né? É um dogma. Então, é um dogma, mas é um dogma que não é material. E eles queriam botar um dogma, por quê? De centralizar como é que se diz? A palavra realmente, a difusão do cristianismo, né? Então eles se prendiam em alguma coisa e parava ali. Se Paulo desse, Paulo ficou muito chateado, né, com o Tiaguinho, né, Tiago Menor, porque ele culpava Tiago Menor por causa disso. A gente vai ver lá na frente que não é bem assim, né? Não é bem assim. Ele achava uma coisa e depois ele se decepciona com o que ele achava, né? Mas ele precisava de alguma coisa desse nível, mas não que chegasse a esse ponto, né? É. Então é complicado. O material, precisamos do material, não tem jeito. Para sobreviver aonde nós estamos, precisamos do material. Mas não deixar que a espiritualidade, ou o espiritismo, ou a religião que seja, né, não entre em nossas vidas, né? Eu vou no carro, vou estudando, quando eu tenho tempo aqui, eu vou estudar, quando estou almoçando, eu estou vendo palestra, tô sempre tentando me atualizar, né? É o fato de você querer ou não querer. Você acha um tempinho para você fazer algumas coisas, né? Então você pode unir os dois. E tem que unir os dois, porque você vai pegar e aprender para exemplificar aqui, para você progredir. Não é isso que a gente está fazendo aqui? Estamos aprendendo. Aprender, exemplificar e progredir? Então precisamos do material, não tem jeito. Até a gente sair desse planetinha, a gente precisa, né? Mas a gente não pode dar mais ênfase no que é necessário. Isso não pode, né? O cara quer enriquecer, quer ganhar não sei o quê, isso aí é ficção. A gente tem que trabalhar por isso. O jornal O Dia falou que a doutrina espírita todo mundo era rico, né? Por isso que Paulo chegava, né? Chegava lá, o que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia: vamos tentar arranjar um lugar para nós trabalharmos para podermos pagar nossa própria comida, nosso próprio. Montar a barraca. Exatamente. Ele precisava daquilo, como a gente precisa também. Não tem jeito. Tem jeito. Não. Vamos lá, Elisa. Fortemente impressionados com a situação,
Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia. Conhecendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos, os dois companheiros endereçaram-lhe longa missiva, explicando os trabalhos do Evangelho, explicando que os trabalhos do Evangelho precisavam dos seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa. O portador entregou a carta. Simão Pedro, ele já tinha assim tipo, ele assumido, né, e também o colocado nele ao mesmo tempo, porque foi algo que não foi combinado, mas funcionou assim, como um responsável, né? Responsável pela doutrina cristã. Ele ficou numa posição, né? Vai ser tipo assim, eu vou, mas todo mundo vai mesmo, que nós estamos juntos. Então, era uma opinião, inclusive vai mostrar aqui, o problema que vai haver aqui, que hoje não vai dar tempo de chegar lá, a capacidade que ele, né, depois daquelas 3 negativas, né, ele mudou demais. A gente viu com o Estevão, né, viu ele com Gamaliel, viu ele também lá na prisão. Nós vamos vendo assim, que Simão Pedro cresceu muito também. Mas agora, tá? Tem 2 passagens, nós vamos ver uma agora, acho que semana que vem, uma outra um pouquinho mais à frente. E é show de bola, o cara realmente mudou muito. Agora ele está dando as vaciladas, mas há motivos, né? Vamos lá. O portador entregou a carta cuidadosamente e, com grande surpresa para os cristãos antioquianos, o ex-pescador de Cafarnaum chegou à cidade, evidenciando grande alegria em razão do período de repouso físico que se lhe deparava naquela excursão. Vamos descansar da casa do Camilo, né? Devia ser mole. Paulo e Barnabé não cabiam em si de contentes. Acompanhando Simão, viera João Marcos, que não abandonara de todo as atividades evangélicas. Aí, só uma coisinha aqui, parece bobagem isso aqui. O João Marcos não é junto, não. Está nos mostrando aonde o João Marcos tirou o Evangelho. Aonde ele estava e da onde ele tirou o Evangelho. Pedro. As informações de Pedro. O grupo viveu lindas horas de confidências íntimas a propósito das viagens missionárias, relatadas inteligentemente pelo ex-rabino e relativamente aos fatos que se lhe desenrolaram em Jerusalém, desde a morte do filho de Zebedeu, contados por Simão Pedro com singular colorido. Depois de bem informado da situação religiosa de Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja é cheia de necessitados todos os dias. De outros, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades, permanece Tiago com as mais ríspidas exigências. Às vezes, sou tentada a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre, mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa, encetada desde muito tempo. Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo? E os necessitados? Seria justo prejudicar os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal?
Olha só o que o Pedro já falou aí. Tá? Ele mesmo estava respeitando. Apesar de toda a liberdade que o evangélico ele sabe que está, ele estava respeitando. Porque se ele entrasse em briga aberta com os fariseus, acabaria a casa do caminho. Seriam todos executados, que, aliás, todos vão passar por problema, a maioria vai, né, ser executado. Já foi um, né? E vão ser outros mais, nós sabemos todos eles vão ser executados, com exceção de João, né? Porque no momento, realmente, dessa discussão aí, a questão de se colocar, não, como é o herói da pátria, salvador da pátria, infelizmente passa a ser um ponto de vista pessoal. Então tem que ir minando o negócio e coordenando de forma que não saia confusão, mas que faça o movimento crescer. E eles conseguem, né? Consegue. Paulo, com suas viagens, lá os apóstolos lá em Jerusalém, que também vão saindo aos poucos, né? Estão conseguindo fazer isso. O problema é evitar esse confronto. O grande problema do Pedro e o que o Paulo e o Barnabé estavam tendo era esse, o confronto. Falar? Alguém quer falar? Então vamos embora. Diante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava. Sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração, conhecendo por... A sabedoria, pela sabedoria, raciocínio e coração. Né? É isso que foi mostrado nessa questão aí do farisaísmo, circuncisão, lá do judaísmo, né? Foi a primeira etapa, tá? Da instituição das leis divinas. Foi a primeira etapa, o primeiro momento. Né? Tanto que, como se fala, Moisés representa o que? A justiça. Não é isso? Jesus, o amor. E a doutrina espírita é o que? O raciocínio. Eu só o amor, nós não entendemos, precisamos do raciocínio para poder crescer. Tá? Então, eles estão muito presos às leis. Muito presos. Porque os judeus, né, os gentios não tinham isso. Mas confundia. Confundia. É impressionante. A mesma coisa que existe hoje, quando fala que na Umbanda, Candomblé, tudo é espiritismo. Nós sabemos que isso aconteceu. Confunde as pessoas. Confunde muito. Eu sou espírita. E é umbandista. Eu sou espírita. Candomblé. Então não temos nada contra isso, não. Pode ser o que quiser. Mas o termo espírita não foi criado por Allan Kardec justamente para fazer a distinção dos outros espiritualistas. Não foi também para falar que é melhor nem nada. Simplesmente que o espírito é o que segue a doutrina dos espíritos, que é uma doutrina o quê? De muito estudo, muita aplicação, para realmente, né, aprender, crescer, evoluir. Né? Mas até hoje quando eu falo que eu sou espírita, me dizem até macumbeiro. É a primeira coisa. Eu já respondo logo. Não é macumbeiro? Botar uma roupa branca, eu não sei não. Eu sinto que o cara, bom, eu sei que você não sabe o que está falando, mas explico o que houve, tal. Quando o cara tá acessível. Quando não tá, é por aí. Eu falo, é por aí. Quando eu vejo que o cara tá brincando, não tá falando sério, é por aí. Porque, pô, cara, nós estamos no século XXI, porra. Mas não as dá mais pessoas pra... ainda misturam as coisas, espírito. Sim, muito. Elas não param. Cara, tem muita informação. Essas informações são demais hoje em dia. Entendeu? Só que as pessoas não querem ver informação. Tem uma menina lá, a filha do Marcelo. Ela tá fazendo um negócio no TikTok lá, não sei o quê, tal.
Ela está ganhando R$ 4.000, tem que ver o que ela está fazendo, mostrando unha, mostrando não sei o quê. Aí o Marcelo está entrando nessa também. Aí, cara, ela ganha R$ 4.000 e tal. Por quê? Tem milhões de seguidores. Aí você bota alguma coisa do espiritismo, tu vê lá, pô, 300, 400, não chega a 1.000. Pois é, um dia desse, um senhor que eu não sei quem é, né, passou um recado para um dos nossos estudos, botou um recado, olha, poxa, eu assisto o estudo de vocês, né, do Livro dos Espíritos, né? Sempre que posso assisto, né, eu gosto que vocês pesquisam, correm atrás, dão os comentários, dão o debate, a liberdade, calejou pra caramba. Mas eu reparo que o problema de vocês é igual ao do nosso grupo espírita aqui, só que não falou o nome do grupo espírita, né? O problema de vocês é esse, a audiência. Não tem. Poucos se interessam por estudar. Quer dizer, se dentro da doutrina, né, ninguém quer estudar, imagina o TikTok. É mais bonito é a unha pintada. Eu, por exemplo, estava pensando em falar sobre negócio de penteados, né, mas eu desisti. Você pode falar sobre a ausência de penteados. Da ausência, exatamente. Dá exemplos de ausência de penteado. Olha só. Então você pode arrumar o seu cabelo bom. na falta dele. Já é uma discussão aqui em casa disso, cara. Você Criar pente pra careca. Pô, aveludado. Olha a discussão, Zé. Você está parecendo criança, você até ficou careca de novo. Então... Eu mereço. Vamos lá, Elisa. Conhecendo, porém, a atuação do Evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista, e em tudo envida por exterminar a árvore do Evangelho, que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. É indispensável, pois, todo o cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. A gente vê que o Evangelho começou lá na Galileia, né? Seguiu para Jerusalém, depois se expandiu ali na Ásia e Europa, por ali, né? Veio para a França, Kardec, não conseguiu ficar na França, veio para o Brasil. E mesmo assim, nós estamos vendo como a doutrina espírita está sendo atacada. Mas é muito atacada. De um lado, não podemos dar razão a ninguém, nem criticar ninguém, mas, poxa, a gente tem que abrir o nosso olho para a gente não cair no mesmo erro. É muito. E essas controvérsias. Tá? Existe tudo que é tipo de espírito agora. E muita gente que não conhece a doutrina, não se informa sobre a doutrina, vai lá, lê uma coisa, bota lá o Chico Xavier aqui. Chico Xavier chamariz, né? E fala um monte de coisa, tu vê lá 170 mil visualizações. E você vai escutar. Às vezes o cara nem fala nada de errado, mas ele fala aquele negócio assim, bem. Né? Você vê que tem profundidade. Como é que fala? Tabit? Como é Tabit Tati? Como é, Elisa? Tati Bitati? Tati Bitati. É aquele negócio bem, né? Tudo bem, né? Ainda bem quando eles não conseguem falar bobagem. É muito bom, já é uma grande coisa. E eles estão atrás disso aí, do TikTok, né? Do negócio da audiência, do money. O espírito não tem essa visão. Mas para quem está de fora, poxa, eu vou ganhar um dinheirinho ali também. Então, isso aí, tudo, é um ataque contra o Evangelho. Guardai aquela questão, né? Guardai o seu tesouro onde as traças nem a ferrugem não corrói, né? As traças não alcançam, a ferrugem não corrói. Não, o tesouro passa a ser o tesouro material. Então, desde lá, nós estamos vendo que o problema, desde o livro que eu falei, do Miramês, na encadinha do livro Francisco de Assis, que ele vem falando sobre isso, é muito bonita aquela
entrada ali do livro, né? Aquele começo explicando isso para a gente, né? Vai chegar João e João chegar a Francisco de Assis, que é o assunto do livro. Tá? Você vai falar sobre Jesus, muito pouco, muito sobre João, e depois Francisco de Assis, que é o objetivo do livro, né? Mas é muito bom assim, cara. O Evangelho, né? Fofoca espiritualista. Fofoca espiritualista. E o Evangelho teria que ter sido lançado nas Gálias. E, coincidentemente, foi aonde que o Evangelho nasceu? Na Galileia, pequena Gália. Essa é a fofoca espiritualista, né? A doutrina espírita. Mas eu achei interessante isso. E depois ele volta para um galês, né? O Allan Kardec, que é o professor Rivaio, ele era o quê? Sacerdote na Gália. Isso? As coincidências, tudo bem, não estou falando que isso é verdade, não, mas eu gosto de ver essas coincidências. Né? Mas é uma coisa para pensar, né? Pois é. São coincidências para pensar. E a gente vê o Evangelho, onde ele vai, ele é, né? E os próprios cristãos que não se interessam. Não. Os cristãos preferem que alguém leia para eles, interprete por eles. Aí vai lá pedir para o padre dar, né? Perdoar o pecado, dar água benta. Não. Vai lá no pastor e passa a bola É pro muito pastor. mais fácil, né? É muito mais fácil. Então, esse é o Evangelho sendo atacado. O Evangelho sendo atacado, né? Essa dificuldade aí nossa, e acabamos atacando o Evangelho de alguma forma. Agora, uma coisa eu te falo: se não é lançado o catolicismo naquela época, eu acho que nem existiria evangelho hoje. Não, precisou da força de Roma. Exatamente. É isso? Precisou da força de Roma. Os concílios, né? Os Conselhos. Nós estamos vendo lá o Constantino, né? Constantino. E para quem leu A Esquina de Pedra, sabe que mesmo depois do concílio ainda houve perseguição, tá? Os cristãos da época deixaram de ser perseguidos e se tornaram perseguidores. Aquele filme, O Nome da Rosa, Nome da Rosa. Humberto Eco, não, autor do livro, né? Poxa, a gente vê aquilo lá, né? Como é que era o negócio. Não, cristão mesmo não podia ser cristão, cara. Eu digo assim, a perseguição ainda de Roma, porque o governo de Roma era dividido por 4, não era isso? Eram 4 reis. Dividido por 4. Impérios. Então tinha o que não gostava, que não acreditava, que não aceitava. Então continua existindo perseguição. E o Constantino, que acabou com os 4, se tornou o rei, né? Porque ele viu que o cristão estava assim, né? Matava um, aparecia 10. Parece algo que hoje acontece por aí, né? Não vou falar tudo. Eu falo que é igual a grama, brota assim, da noite para o dia. E o Constantino pensou, se eu não posso com os inimigos... Né? Junte-se a eles, é isso aí. Exatamente. Pegou os cristãos, aí teve aquele sonho maluco, que viu lá tinha que desenhar um negócio atrás dos escudos, né? O sonho maluco que ele teve, que os cristãos e os soldados romanos com aqueles soldados do exército iam conseguir, e foi conseguindo derrubar os outros. O único que estava muito forte, ele que era o lado do ocidente, do oriente, aliás, o que ele fez? Quando ele viu que não ia conseguir derrotar o cara a cara, botou a irmã dele, que era linda, para casar com o cara. E derrotou o cara. Daí uniu o Império Romano. E aí sim a Igreja Católica deslanchou. Tá? Bom, vamos parar aqui nessa questão aqui do... Vamos voltar lá um pouquinho acima. Depois de bem informado da situação religiosa de Antioquia, vamos retornar esse assunto do início, tá? Para dar continuidade. Então, para depois de bem informado?
Isso. Tá? Hoje é dia 14. 14. Dia 14, Não 21. contem pra ninguém. Aniversário da Dona Margot, tá? Ih, parabéns para ela. Parabéns. Parabéns para ela. Pois é, aniversário dela. Parabéns. Diz a ela que a gente está indo para ir comer bolo. Pode Com vir, pode vir. certeza. Pode vir. Pode ver que não tem bolo. E pizza de sardinha. Eu vou te contar uma história. Não, realmente a gente sempre faz aqui qualquer coisa, ou sábado ou domingo. Preferência até domingo, que tem uma irmã dela que mora no Flamengo, fica melhor para ela. E hoje a outra irmã veio aqui com a mãe dela, trouxeram, olha só, eu já não aguentei, trouxeram um bolo Puma. Eita. Você passa em branco, aqui. Aí ela falou também, na nossa infância lá em Caxias, né, tal, a gente era pequenininha, a gente, né, não tinha essa fartura que tem hoje, bolo, tal, lá era muito difícil, que era meio rosa, né? Era esse bolinho que meu pai comprava no centro de Caxias para levar lá para Vila São Luís, quem conhece. Não é longe, mas imagina antigamente, Sim. que não tinha nem asfalto, né? Né, era barro, né? Para melhorar a situação, tem que botar aquela vela de 7 dias. Acabou com o bolo, né? Porque o bolo é desse tamanho. Não, nem como diz, o buraco do dente, nem para tampar. Mas valeu a intenção, foi legal. É lógico que vai lembrar. Foi alegria, né? Não Alegria. importa o bolo. Ih, rapaz, eu tô falando isso aqui gravando, né?